O que é notícia nesta segunda-feira? Cotan avalia na quarta-feira investimentos de 4,569 bilhões, maior volume em uma única pauta desde 2016. Prefeito suspende feriados e pontos facultativos em Manaus em 2021. Seduc adia retorno das aulas do ensino fundamental previstas para hoje em 100% das escolas. Auxílio emergencial. 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família recebem a quinta parcela nesta segunda-feira. Bolsonaro ameaça bater em jornalista e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a liberdade de imprensa é um valor inegociável. Em áudio, irmã de Donald Trump chama presidente de mentiroso. 10 mortos e dezenas de feridos em atentado no sul das Filipinas. Homem é preso por estuprar a própria filha de 13 anos no bairro da Paz. Garoto de 15 anos é morto com 5 tiros na frente da mãe, no conjunto João Paulo, na Cidade Nova. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima vai esbarrar nos 33 graus. A temperaturas mais baixa neste início de manhã no Amazonas é em Boca do Acre, 18 graus Celsius. O Climatempo diz que pode chover 8 milímetros com probabilidade de 90%. A umidade do ar é de 65%. Os ventos estão calmos com 6 quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, 24 de agosto. Chegamos aos 236 dias do ano. Faltam 130 para terminar 2020. É dia de São Bartolomeu. Também é o dia dos artistas e o dia da infância. Esta é a edição 44.816 do Jornal da Manhã. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e do Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 79. As cidades romanas de Pompeia e Herculano são arrasadas pela erupção do vulcão Vesúvio. 1572, noite de São Bartolomeu. Massacre de protestantes em Paris durante a festa de São Bartolomeu. 1690, fundação de Calcutá, na Índia. 1891, Thomas Edison patenteia a câmara de cinema. 1954, suicida-se com um tiro de revólver no peito aos 72 anos, o presidente brasileiro Getúlio Vargas. 1960, a temperatura mais baixa já medida, 88 graus negativos na Antártida. 1981, Mark Chapman recebe a sentença de prisão perpétua pelo assassinato de John Lennon em 1980. 1992, a CPI, que investiga corrupções e desvios no governo de Fernando Collor de Mello, aponta ligações entre o presidente e a sua família com o ex-tesoureiro Paulo César Farias no chamado esquema PC. E aí começam os processos pró-impeachment. 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio, e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, PT, e bom dia a você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Rapaz, Paulo, o tempo com um ventinho bem fresquinho, temperatura baixa aqui na área da zona norte e leste da cidade, a unidade externa do Jornal da Manhã nesse momento aqui no Platão Araújo, Paulo Guerra, e a temperatura, o vento é bem friozinho nesse momento. Pois é, Pellegrini, e a temperatura é mais baixa no estado hoje em Boca do Acre, 18 graus. Pellegrini, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciaram hoje, Pellegrini, ainda há pouco, uma operação para prender envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros em 16 de junho de 2019. Segundo os investigadores, a viúva, a deputada federal Flor Delis, do PSDB do Rio de Janeiro, é a mandante do crime, Pellegrini, e antes do assassinato a tiros tentou envenenar o marido pelo menos 4 vezes. Amava muito o marido. Ela não pôde ser presa por causa da imunidade parlamentar, mas já está constatado que ela mandou matar mesmo o pastor. Até a última atualização desta reportagem, 4 filhos do casal tinham sido presos. Havia 9 mandados de prisão a cumprir, Alberto Pellegrini. Paulo Guerra, amor bandido, né, rapaz? Olha que mulher perigosa, o pastor, o homem de Deus. É a deputada, Pellegrini, é a deputada. A deputada é mal, né, Paulo? Já pensou?
e deverão ser presas, né, Paulo? Puxa daqui, puxa de lá, devem encaixar. Mas ela tem imunidade parlamentar, Peregrino. Agora o resto do pessoal, todo mundo na cadeia. E essa operação está se desdobrando nesse instante no Rio de Janeiro. Informação aqui em primeira mão no Jornal da Manhã, como sempre, né, Alberto? Como sempre, Paulo Guerra, em primeira mão, o cara está aqui no Jornal da Manhã, com certeza, depois aí, né, os demais órgãos os demais veículos de comunicação também vão divulgar a informação, mas o Jornal da Manhã com certeza trazendo essa informação em absoluta primeira mão. Peregrino, tivemos um final de semana que podemos considerar tranquilo, não? Muito, Paulo Guerra, muito. Um final de semana tranquilo. Quem sabe, Paulo, um dos finais de semana mais tranquilos do ano. Nós tivemos aí um final de semana, tanto de sábado para domingo, quanto de domingo para segunda, Paulo. Um final de semana muito tranquilo. Muita polícia na rua, operações na rua aí, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, a Secretaria de Segurança colocando aí as suas tropas, suas forças na rua, e o resultado foi esse, Paulo. Até mesmo nos pronto-socorros da cidade, onde a movimentação do final de semana por violência das maiores, nesse final de semana a situação foi bem tranquila. Peregrine, quem está ouvindo você nesse instante é o Charles Gomes, lá no posto Letícia, na BR, é Letícia BR, lá em Itacoatiara. Peregrine e o pessoal dos postos de gasolina, todo mundo ouvindo o Jornal da Manhã. E a Letícia de Paula também mandando um bom dia para o papai Eduardo da Silva Paula, que está aqui à minha frente. Pois é, abraço para a Letícia, obrigado aí pela audiência de todo mundo aí nos postos de gasolina, Paulo, nas feiras. Como é bom a gente passar nas feiras, o pessoal já montando as barracas, abrindo as bancas e ouvindo o Jornal da Manhã. Pessoal do transporte especial também, trabalhadores da madrugada, ouvindo o Jornal da Manhã dentro do transporte, que está indo para o distrito e voltando também. Pessoal do transporte alternativo, muito obrigado pela audiência, Paulo. O rádio é ligado, praticamente 100% na difusora do nosso Jornal da Manhã. Pois é, o professor Marlon, que está em Nova Olinda do Norte, também através do super aplicativo Mano, acompanhando o jornal, e o James Bond Peregrini lá no Espírito Santo também ligado no Jornal da Manhã. Até o James Bond ouve o Jornal, Peregrini. Traz até James. Falou, James, aquele abraço, um abraço para você, querido, muito obrigado pela audiência. Aproveitando também, Paulo Guerra, para abraçar o pessoal do nosso interior, alô Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, obrigado pela audiência. Tá bom, Peregrini, que vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Tivemos só uma morte no trânsito nesse final de semana, né, Peregrini? Pois é, Paulo, nós tivemos uma morte no trânsito, né? Uma pessoa morreu no trânsito também, outra nós vamos registrar daqui a pouco dentro do nosso noticiário policial, Paulo Guerra. Já conversávamos ainda há pouco sobre esse crime, de um rapaz de 15 anos de idade que foi morto, Paulo, dentro da própria casa, na frente da mãe, isso lá no Conjunto João Paulo, na Cidade Nova. Isso é um acerto de contas, Peregrini? O garoto era envolvido com drogas, seria isso ou alguma briga? A polícia está investigando, Paulo Guerra. As características, né, do crime tem a ver, sim, com acerto, né? Foram vários tiros, 5 tiros. Os camaradas invadiram a casa do rapaz de apenas 15 anos e o executaram lá dentro. A polícia trabalha com essa linha de investigação também, de acerto de contas. O restante, a polícia trabalha com aquele sigilo, já está trabalhando, delegacia especializada de homicídios e sequestros com o doutor Paulo Martins, que é o delegado titular dessa especializada, já está trabalhando, Paulo, mas foi um clima de muita comoção, de muito desespero. Você imagina a mãe ver o filho de apenas 15 anos ser executado dentro da própria casa, Paulo. Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes, com essas e outras informações. Um total de 30 veículos que prestam serviços de transporte turístico foram fiscalizados na manhã de ontem em uma ação conjunta realizada pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, a Amazonas Tour, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado e Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, na barreira instalada na interligação das rodovias BR-174, Manaus Boa Vista e a M10 a Manaus Itacoatiara. Segundo o Departamento de Registro e Sensibilização da Amazonas Tour, 85% dos veículos abordados estavam em situação legal para prestar atividade de transportadora turística. A ação começou logo nas primeiras horas da manhã. Os veículos abordados eram empregados no transporte de turistas para os municípios de Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.
bem como para balneários e comunidades localizadas ao longo da BR-174 e da M010. A Amazonas Tour e instituições parceiras realizam rotineiramente uma série de ações em rodovias, flutuantes, portos, balsas e marinas para sensibilizar operadores e prestadores de turismo para que se regularizem. Este é o segundo domingo seguido da operação na barreira instalada na interligação das rodovias. Temos informações de Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, realizou neste final de semana uma blitz educativa de orientação contra queimadas e desmatamentos desordenados. O objetivo é orientar e conscientizar as pessoas quanto aos efeitos maléficos que as queimadas ocasionam à saúde da população, com aumento de problemas respiratórios e agora potencializado com a pandemia que ainda estamos enfrentando. Além de alertar para o combate a queimadas urbanas e florestais, que podem levar a grandes prejuízos ao meio ambiente. O evento aconteceu em frente à estação rodoviária, no Boulevard Pedro Hatz, onde pedestres e condutores de veículos receberam panfletos com orientações sobre queimadas das matas e lixos domésticos. Uma das informações contidas no panfleto é pertinente ao uso do fogo, que é proibido de agosto a outubro, quando o forte verão no Amazonas é propício a grandes incêndios, muitos deles sem controle. Nos outros meses, somente é permitido com a liberação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Para denunciar as queimadas, a Secretaria criou o Disque Denúncia 99510-5359, repetindo, 99510-5359, ou ainda ligar para o 193 do Corpo de Bombeiros ou o 190 da Polícia Militar. No mais, agradecer ao nosso sonoplasta Itamar Jardina, que nos deu a honra de sua visita aqui na Princesinha dos Solimões no dia de ontem. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. Campanha de vacinação antirrábica vai imunizar 10 mil animais em Iranduba. E a Sensa busca alternativa para manter posto avançado de saúde no residencial Maria Zeneide. Está em andamento em Iranduba há uma semana a campanha de vacinação contra a raiva animal, também chamada de antirrábica. A campanha terá duração de 2 meses e os vacinadores vão percorrer as zonas rural e urbana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é imunizar 7 mil cães e 3 mil gatos. O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses do município, veterinário Martim Melgar Saldarriaga, pede o envolvimento da comunidade para que a campanha alcance o êxito esperado. Pedimos a toda a comunidade irandubense para que colaborem com os vacinadores para atingir nossa meta de vacinação. Ter os cachorrinhos acorrentados, os gatos, para que nosso trabalho seja mais dinâmico. E a Sensa de Iranduba busca alternativas para manter funcionando o posto avançado de saúde do conjunto residencial Maria Zeneide, localizado no ramal das Acácias, no quilômetro 7 da rodovia AM070. Segundo uma fonte da secretaria, uma denúncia feita no ano passado por um comunitário sobre venda irregular de unidades habitacionais naquele conjunto levou o Ministério Público Federal a dar parecer desfavorável ao funcionamento do posto avançado de saúde em uma casa cedida por uma moradora. Após se reunir com representantes da comunidade na última sexta-feira, por ordem do prefeito Francisco Gomes, o secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, declarou: vamos buscar agendar uma reunião com o Ministério Público Federal, representantes da comunidade, a Secretaria de Saúde, por determinação do prefeito Francisco Gomes, a fim de que a gente possa chegar a um entendimento sobre a proibição de se utilizar um espaço cedido por uma moradora para o atendimento de saúde aqui nesse conjunto, até a construção de um posto definitivo. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h07 em Manaus. A Águas de Manaus realiza a partir desta segunda-feira uma campanha de negociações de débitos em condições flexíveis para seus clientes
a Zera Dívida Online. A iniciativa tem condições especiais. Por conta da pandemia de Covid-19, a concessionária fará a campanha totalmente virtual. A Zera Dívida Online vai até o dia 31 deste mês. Existe a comunidade ou a comodidade de não precisar sair de casa e fazer os acordos através do WhatsApp, do chat virtual no site da empresa, neste endereço eletrônico: www.aguasdemanaus.com.br ou no aplicativo para smartphones da Água App. Quem preferir ainda pode solicitar a visita domiciliar de uma equipe da empresa através do call center 0800 092 0195 0800 092 0195. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 143, confirmou ontem a recuperação de mais 214 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 98.100 o número de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. Esta quantidade representa 84% dos casos confirmados da doença. Foram confirmados mais 246 casos da doença no Amazonas nesta edição do boletim. O Hospital Delfim Aziz, unidade da Rede Estadual de Saúde, referência para a internação de pacientes com Covid-19, atingiu ontem sua menor taxa de ocupação desde o pico da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, a taxa de ocupação de leitos da unidade de terapia intensiva, UTI, está em 27%, e de leitos clínicos é de 36%, e da sala vermelha, 10%. E atenção, para retomar as aulas presenciais com 100% das escolas estaduais de ensino fundamental preparadas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto decidiu adiar o retorno dos alunos dessa etapa que estava previsto para essa segunda-feira. A retomada ocorrerá após a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVSM, validar os protocolos de saúde que estão sendo implantados em todas as 107 unidades do ensino fundamental de Manaus. Outro fator importante é a testagem em massa dos professores, que está sendo realizada sem intercorrências. Repetindo, as aulas das escolas estaduais de ensino fundamental preparadas, e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto decidiu adiar o retorno desses alunos dessa etapa que estava previsto para essa segunda-feira. O prefeito Arthur Vigílio Neto, do PSDB, sancionou na última sexta-feira a lei que suspende feriados e pontos facultativos municipais em Manaus por um período de 12 meses. A suspensão passa a valer somente para o ano de 2021, a partir do fim do decreto de calamidade pública que vigora até o dia 31 de dezembro deste ano. A publicação consta na edição número 4.910 do Diário Oficial do município. A lei, que foi proposta pelo vereador Irã Nicolau, do PSD, foi aprovada pela Câmara Municipal de Manaus no mês de julho. Nesse período mais quente do ano, aumentam os registros de queimadas na região amazônica. O Amazonas é o terceiro estado com o maior número de queimadas, 8.014. Somente no sul do estado, de janeiro a agosto, já foram identificados 5.536 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para se ter uma ideia, dados compilados pelo INPE revelaram na última semana que o número de focos de queimadas e incêndio registrados no Amazonas era 8% superior ao total verificado no mesmo período de 2019. Um volume de investimentos 4,569 bilhões, o maior registrado em uma única pauta nos últimos 4 anos, será avaliado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o CODAN, em reunião a ser realizada às 10 horas da próxima quarta-feira, na Federação das Indústrias do Amazonas. Os destaques da nova pauta de reunião da CODAN são a Samsung, com 88,5%, 4.043.520.447 reais e 29 centavos de todo o investimento previsto, o equivalente a 61,18%. 2.795.261.943 reais e 13 centavos do total da pauta de investimentos para a produção de fones de ouvido com sistemas inteligentes de áudio e televisores com tela de cristal. Por sua vez, a Coimpa participa com 27,32%, correspondendo a 1.248.258.504 reais e mais 16 centavos. A Tectoy também apresenta uma parcela representativa investindo
por R$230.465.584,82 ou 5,04% do total. A reunião híbrida do CODAN acontecerá de forma presencial, restrita aos conselheiros e técnicos do governo do estado. Polícia. Um homem de 33 anos foi preso na madrugada de ontem após familiares denunciarem estupro contra a filha de 13 anos no bairro da Paz. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava dormindo no momento em que o agressor realizou o crime. Familiares e vizinhos notaram a violência e acionaram a polícia. O homem foi preso em flagrante pela 17ª Companhia Interativa Comunitária SICOM e encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde passou pelos procedimentos cabíveis e ficará à disposição da justiça. Pode, Pellegrini? Não pode, Paulo Guerra. Ainda bem que está preso, está à disposição da justiça e com certeza, Paulo Guerra, ele deverá ter o destino que merece, ou seja, a cadeia. Pellegrini, e o trânsito nesse instante, como é que está onde você se encontra? Paulo, nós, a unidade externa do Jornal da Manhã, nesse momento, na rotatória do bairro de São José, observando a movimentação tanto no terminal quanto do trânsito e também da saída dos ônibus da empresa Global, que atende a zona leste da cidade, e fica também aqui nesse complexo viário aqui do bairro de São José. Paulo, nós podemos afirmar que a movimentação já começa a ficar bem agitada nesse momento, principalmente para quem vai para o centro da cidade. As vias mais procuradas, Alameda, Cosme Ferreira, a partir aqui da rotatória até a rotatória do bairro do Coroado, a movimentação já começa a ficar intensa, porém os semáforos estão funcionando, nenhum tipo de acidente aconteceu aqui nessa área. A outra via mais procurada, Paulo Guerra e ouvinte, é aqui a Avenida Grande Circular em direção à rotatória da Samsung, daí em diante a via mais procurada é a Avenida Buriti, Paulo, que faz aí a interligação entre as duas rotatórias, rotatória da Samsung e rotatória da Suframa. Ainda de trânsito, Paulo Guerra, um acidente ocorreu na Avenida Lopes Cordovil durante a madrugada, bem praticamente no cruzamento com a Constantino Neri, e desse acidente, Paulo, resultou que um poste desse de iluminação pública, desses grandes, acabou caindo e apenas uma faixa ali da Lopes Cordovil está à disposição do condutor nesse momento. Eu preciso ter atenção para quem está dirigindo ali nas proximidades da Arena da Amazônia. Houve um acidente e tem um poste no chão, Paulo. Pellegrini, em função das obras que estão sendo realizadas ao longo da Torquato Tapajós, os engarrafamentos quilométricos acontecem todos os dias e os motoristas devem ter paciência e se acautelar, porque as obras precisam ser realizadas e logo o trânsito voltará ao normal. Prossiga. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos dando início ao nosso noticiário policial. Vamos lá, Paulo Guerra? Então é comigo, deixa comigo, Paulo Guerra. É de polícia, parada agora. Alô, audiência do Jornal da Manhã. Um homem de 28 anos que não teve o nome revelado, esse desgraçado, foi preso, Paulo Guerra, lá no beco JB Silva, lá no bairro do Crespo. Paulo Guerra, ele é suspeito de tráfico de drogas. De acordo com os policiais, a prisão ocorreu durante patrulhamento lá naquela área. Ele estava com 50 pinos de cocaína. Ia deixar muita gente doida. E ele dizendo que era pra ele, desgraçado. Fuma 50 pinos, eu ia morrer. E ele foi levado, Paulo Guerra, ao 1º distrito policial para os procedimentos que o caso requer. Ele foi preso lá na área da 7ª SICOM. Abraço a todos os policiais da 7ª SICOM. Grande trabalho faz os policiais lá da 7ª SICOM. Aquele abraço. Um dia desses fui convidado para tomar um café lá na 7ª SICOM. Qualquer um dia eu vou de novo. Abraço aí para todo mundo da 7ª SICOM, aos policiais que mais uma vez prenderam, tiraram circulação bandido lá do bairro do Crespo. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aconteceu em Hollywood. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um plantio de maconha, armas, munição, muita gente lá armada, Paulo, troca de tiros,
fuga numa grande ação da polícia. Tudo aconteceu em Hollywood, no ramal Hollywood, localizado no quilômetro 26 da rodovia AM 174, a rodovia federal 174, Paulo Guerra. As informações dão conta de que os policiais da 20ª SICOM chegaram junto e conseguiram prender aí os bandidos, apreender armas, muita arma, droga e mais uma grande ação da polícia. Dessa vez, os policiais da 20ª SICOM. Foram apreendidos também, Paulo Guerra, 31 pés de maconha, 7 mudas aí, 2 espingardas, munição, etc. Os pés de Epadu já estavam, rapaz, flores, já estavam, era grande, rapaz, folhas já estavam ali prontas para botar para secar, depois, né, amassar direitinho, debulhar ali, e depois usar o papininho e fazer o cigarro do capeta. Bando de maconheiro safado, bando de bandido foram presos pela polícia graças ao trabalho dos policiais da 20ª SICOM, que tiraram esses bandidos de circo plantando maconha lá em Hollywood. Maconheiro foi preso e foi lá no ramal Hollywood. Pronto, socorro, Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes no Jornal da Manhã, no Platão Araújo. Muita gente deu entrada no final de semana, mas ainda assim foi um final de semana considerado tranquilo. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes, sábado, noite de sábado para domingo, uma cachaçada, uma bebedeira, por pouco não acaba em tragédia. É que Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 desses cachaceiros, 2 desses que estavam bebendo lá na rua Flor de Lis, no bairro de Jorge Teixeira, Paulo Guerra, estavam bebendo, houve um desentendimento e um deu-lhe uma paulada para matar o outro. Ele conseguiu baixar a cabeça e escapou. Só que da segunda o camarada deu-lhe no meio, pegou na costela. Ele deu entrada entre a vida e a morte, não, estava só passando mal. Chegou por lá, gritando, se estribuchando, rapidamente foi atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem que deu entrada precisando de ajuda no Platão Araújo. Ainda do Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi barbaramente agredido. Ele foi agredido pela própria amada. Paulo Guerra e ouvintes, ele chegou embriagado. A esposa aproveitou que ele estava sem força e deu-lhe, bateu com murros, chutes, socos, pontapés, bofetes, até um alicate foi usado para agredi-lo. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. A mulher brava, a mulher que estava com raiva, descobriu que ele estava se amancebando com outra mulher, Paulo Guerra, também na área da zona leste da cidade. Trata-se de um triângulo amoroso. Todo cuidado é pouco para aquele que se mete em triângulo amoroso. Pronto, socorro, João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem, Paulo Guerra, de aproximadamente 25 a 30 anos de idade, foi barbaramente atingido a facadas. As primeiras informações dão conta de que um homem conhecido como Canindé foi quem deu-lhe a facada no rapaz que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, entre a vida e a morte. Ele já chegou no bico do urubu, estava mais para lá do que para cá. Mas graças à ação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem do João Lúcio, não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Um homem violento
Um homem de poucas palavras e de pouca brincadeira. As informações dão conta de que um homem que tem o apelido de Chapuri, o Chapuri é sujeito violento na invasão Nova Vitória. As informações dão conta de que trata-se de um acriano, branco, alto, de poucas palavras, violentíssimo. Foi ele, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, que aplicou-lhe 8 teçadadas em seu adversário. As informações dão conta que a briga deu-se por causa de uma pelada. O Chapuri estava lá na pelada, quando de repente Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, se desentendeu com outro peladeiro e deu-lhe as teçadadas. Ele disse, o Chapuri, o homem violento, o acriano endiabrado, disse que deu só com a costa do teçado. Foi só um aviso. Se ele se meter a besta de novo, ele vai usar a lâmina do teçado. Camarada violento, calado, fica por ali e tal. Rapaz, vou te contar, o negócio de acriano, ele deu-lhe várias teçadadas na costa de seu adversário. Peregrini. Oi, Paulo Guerra. A informação aqui de um ouvinte de que óleo derramado na pista na estrada do V8 e ali no segmento da Rodrigo Otávio, já quase junto com a Daci Vargas, em frente ao All Night, muito óleo na pista e alguns acidentes já aconteceram ali, inclusive com 2 acidentes graves envolvendo motociclistas. O SAMU esteve inclusive lá para transportá-los para o pronto-socorro Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, a informação também chega que o Manaus está a caminho e providenciando pó de serragem para colocar nesse derramamento de óleo ali. Fica ali próximo ao All Night, Paulo. Uma área até que quando não tem óleo já é muito perigosa. E agora com esse derramamento de óleo fica ainda mais complicado. O Manaus se aproximando já do local, Paulo tem uma informação com pó de serragem. Portanto, você que está dirigindo nesse momento, todo cuidado é pouco ali na Efigênio Salles, ali no V8, próximo ao All Night, próximo também àquela curva ali do motel, aquela curva perigosíssima ali do motel que tem na Avenida Efigênio Salles. Vamos dando prosseguimento, Paulo? Vamos lá, vamos fechar, Peregrini. Vamos fechando, Paulo Guerra, dizendo das ocorrências do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Um jovem de apenas 15 anos de idade foi executado dentro da própria casa onde morava. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes, lá no conjunto João Paulo, ali no conjunto Nova Cidade, na área do conjunto Nova Cidade. As informações dão conta que era por volta de 20 horas de sábado, quando bandidos invadiram a casa e mataram esse jovem de apenas 15 anos de idade na frente da mãe dele. As informações dão conta de que o crime pode ter a ver com acerto de contas, mas a polícia também já trabalha na investigação com outras possibilidades em relação a esse crime. Dizendo para o Guerra que do tranquilo final de semana na cidade foram realizados apenas de ontem para hoje 49 exames de corpo de delito. Paulo Guerra. O Manaus tem céu parcialmente nublado e o aeroporto Eduardo Gomes está operando sem intercorrências, está aberto para pousos e decolagens, segundo informações do Infraero. Esportes. Após a derrota do PSG por 1-0 para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões da Europa, Neymar usou as redes sociais para se manifestar. Ele agradeceu o carinho recebido dos fãs nos últimos dias e parabenizou a equipe alemã. O jogador chorou muito após a partida e teve que ser consolado até por jogadores do Bayern. E a noite foi longa lá em Paris após a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique, que venceu a Liga dos Campeões ontem. Em diversos pontos da capital, torcedores se juntaram para assistir a partida e muitos viraram a noite na Avenida Champs-Élysées, que muitos chamam de Champs-Élysées, e no Parque dos Príncipes, estádio do clube parisiense. As autoridades sanitárias se preocupam com as consequências dessas aglomerações e pediram que quem passou a madrugada na rua faça testes para saber se foi contaminado com a Covid-19. E mais, muitas confusões aconteceram e alguns torcedores irritados foram presos. A diretoria do Botafogo deixou o estádio ontem indignada com a arbitragem que só encerrou o jogo aos 56 minutos
depois que arranjou um pênalti que deu empate ao Flamengo. Como o trabalho já estava feito, o árbitro encerrou o jogo logo após o empate. O técnico Paulo Autuori afirmou que interpretação de lances duvidosos tem sido contra o Botafogo claramente sempre. A rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Flamengo 1, Botafogo também 1. Esporte Clube Recife 0, São Paulo 1. Palmeiras 2, Santos 1. Vasco 0, Grêmio também 0. Bragantino 1, Coritiba 2. Ceará 2, Bahia 0. Série B. Paraná 0, Operário também 0. Confiança 1, Cruzeiro perdeu um pênalti também 1. Os jogos de hoje. Às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro Série B vão jogar Chapecoense e Guarani. Também às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro, mas pela Série C, jogam Criciúma e São Bento e ainda Imperatriz e Clube do Remo. Últimas notícias. Começa nesta segunda-feira o saque da quinta parcela do auxílio emergencial de R$600 aos beneficiários do Bolsa Família que tem o NIS, o número de identificação social terminado em 5. Hoje não há pagamento de nenhuma parcela para quem não é do Bolsa Família. Na quarta-feira, nascidos em dezembro receberão um novo depósito. A Receita Federal abre nesta segunda-feira às 9 horas da manhã, 8 horas Manaus, a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda da pessoa física de 2020. O crédito bancário para 4.479.172 contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, totalizando um valor de 5,7 bilhões de reais. Esse total, 248.630.681 reais, referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal. 6.633 contribuintes idosos acima de 80 anos, 36.155 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.308 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 17.787 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Padre Robson tem direitos de realizar celebrações suspensos temporariamente em Goiás. Ele pediu o afastamento da Associação Filhos do Pai Eterno, que administra o Santuário Basílica da Trindade. Padre é investigado por desvio de dinheiro para a compra de imóveis e nega as acusações. Robson de Oliveira é investigado por suposto desvio de dinheiro de doações, comprar fazendas, casa na praia e outros itens de luxo. Brasil chega a 114,7 mil mortos por Covid, com média móvel de 985 nos últimos 7 dias. Casos passam de 3,6 milhões. País registrou 495 óbitos e 23.028 novos infectados nas últimas 24 horas. 6 horas e 40 minutos em Manaus. Como o Jornal da Manhã já divulgou no início desta edição, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam nesta segunda-feira 8 pessoas pelo envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros em 16 de junho de 2019. Segundo os investigadores, a viúva, a deputada federal que chamam de Flor Delis, outros de Flor Derlis, do PSD do Rio de Janeiro, é a mandante do crime. Ela não pode ser presa por causa da imunidade parlamentar. Entre os presos estão 6 filhos do casal, a família inteira, uma neta e um ex-PM. E atenção, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, retoma nesta segunda-feira o atendimento presencial nas suas agências. A suspensão do atendimento nas unidades aconteceu em março em razão da pandemia de Covid-19 e desde então o INSS e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia vem prorrogando o atendimento remoto aos segurados e beneficiários. Os canais remotos Meu INSS Central 135 continuarão sendo utilizados mesmo após a reabertura das agências e serão adotadas medidas para a simplificação dos procedimentos e a ampliação do prazo para cumprir exigências. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira o projeto que aumenta as penas de vários tipos de crimes ligados ao desvio de recursos destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública, como relacionado à pandemia do novo coronavírus Covid-19.
Sessão deliberativa virtual está marcada para as 15 horas. De autoria da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo e outros, o projeto de lei determina que a pena de reclusão de 1 a 3 anos por associação criminosa será aplicada em dobro se o objetivo é desviar recursos durante estado de calamidade pública. Com os gastos governamentais para conter o novo coronavírus, a dívida pública nos países de economia avançada chegou a 128% do produto interno bruto PIB, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, a dívida desse grupo estava em 124% do PIB. Naquele momento, a redução foi rápida, mas especialistas consideram que dificilmente isso acontecerá agora. A junta militar do poder no Mali deseja a implementação de um órgão de transição dirigido por um militar durante 3 anos e aceitou que o presidente deposto Ibrahim Boubacar Keita volte ao seu domicílio, indicaram ontem à noite fontes da delegação da África Ocidental e da junta. O Papa Francisco recordou neste domingo o aniversário de 4 anos de terremoto que provocou mortes e destruição na região central da Itália, principalmente na cidade de Amatrica, no dia 24 de agosto de 2016. O terremoto devastador de 6,6 graus na escala Richter aconteceu por volta das 3h36, hora local do dia 24 de agosto de 2016, com epicentro na cidade de Giacomotti. A Defesa Civil da Itália calcula que ao menos 299 pessoas morreram na tragédia. Somente em Amatrice, o município mais afetado, foram encontrados 235 corpos. Até hoje a cidade tenta se reerguer dos destroços. A irmã mais velha de Donald Trump, a ex-juíza federal Marianne Trump Perry, fez 2 críticas contra o presidente dos Estados Unidos em vários áudios divulgados na noite de ontem. Nas gravações feitas por sua sobrinha Mary Trump, que lançou recentemente um livro denunciando o magnata, Barry afirma que o republicano é cruel, mentiroso, sem princípios e não lê. Autoridades do governo peruano condenaram o dono de uma boate depois de pelo menos 13 pessoas morrerem pisoteadas ou asfixiadas enquanto frequentadores tentavam sair de uma festa invadida pela polícia por violar as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, incluindo 3 policiais, enquanto cerca de 120 pessoas tentavam escapar do clube Thomas Escobar, no distrito de Los Olivos, em Lima, na noite deste sábado. A hora em Manaus. 6h44. Uma pesquisa publicada neste domingo aponta que alguns remédios para hipertensão, pressão alta, podem ter um efeito benéfico em pacientes que já usam os medicamentos e são infectados pela Covid-19. Pessoas com pressão alta estão entre os grupos que correm mais riscos de morrer se forem infectadas pelo novo coronavírus. Cientistas da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, concluíram que pacientes hipertensos que já usavam remédios que eram do tipo inibidor do sistema renina-angiotensina, aldosterona, tiveram menos chances de serem internadas na UTI, precisar de suporte de oxigênio com ou sem ventilação mecânica e de morrer. Para chegar à conclusão sobre o benefício desses medicamentos, os cientistas fizeram uma revisão sistemática e uma análise de 19 estudos já existentes sobre a relação entre o uso deles e a infecção por Covid-19, com informações de mais de 28 mil pessoas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse neste domingo que a liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia. A declaração foi dada ao Globo após o presidente Jair Bolsonaro dizer a um repórter do jornal que estava com vontade de encher a boca dele de porrada. Maia disse que espera que o presidente retome o tom mais moderado dos últimos 66 dias. Bolsonaro deu a declaração após ter sido questionado por um repórter do jornal O Globo sobre cheque de Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Um repórter do G1 perguntou em seguida sobre movimentações nas contas da empresa do senador Flávio Bolsonaro, Republicanos do Rio de Janeiro, filho do presidente. Ao ser questionado, Bolsonaro disse primeiro que não responderia as perguntas. Depois, ao ser questionado novamente sobre os cheques para Michele Bolsonaro, ele se dirigia ao jornalista e disse: "Eu vou encher a boca desse cara de porrada." Na sequência, o presidente emendou: "Minha vontade é encher tua boca de porrada, tá?" Entidades da imprensa e políticos repercutiram a fala do presidente. O jornal o Globo, por exemplo,
O Jornal Globo repudia a agressão do presidente Jair Bolsonaro a um repórter do jornal que apenas exercia sua função de forma totalmente profissional neste domingo. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, artigo 19, Conectas Direitos Humanos, Observatório da Liberdade de Imprensa da OAB e Repórteres Sem Fronteiras se solidarizaram com o repórter, dizendo que um presidente ameaçar ou agredir fisicamente um jornalista é próprio de ditaduras, não de democracias. O senador Humberto Costa do PT de Pernambuco considerou absurda a atitude do presidente. O ministro do STF, Gilmar Mendes, declarou: a liberdade de imprensa é uma das bases da democracia. É inadmissível censurar jornalistas pelo mero descontentamento com o conteúdo veiculado. De Orwell, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade, disse Gilmar Mendes. Um suposto ataque contra um gasoduto provocou o corte de energia elétrica em toda a Síria. Anunciaram hoje as autoridades citadas pela agência oficial SANA. O Ministério da Energia Elétrica afirmou que a explosão de um gasoduto nos arredores de Damasco no domingo à noite provocou um corte de energia elétrica em toda a Síria. A tempestade tropical Laura entrou no domingo em Cuba com chuvas intensas depois de provocar 12 mortes no Haiti e na República Dominicana e prossegue o risco de que se transforme em furacão no caminho para os Estados Unidos, assim como a tempestade Marco. Laura se desloca a 33 km por hora pela costa sul da ilha com vento de até 100 km hora e tempestades elétricas. Ao menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, incluindo soldados e policiais em 2 explosões hoje em uma ilha no sul das Filipinas, que é um reduto do islamismo, anunciaram as autoridades locais. O ataque aconteceu em Jolo, capital da província de maioria muçulmana de Sulu, onde as forças de segurança apoiadas pelo governo lutam há muitos anos contra o grupo Abu Sayyaf. 5 soldados e 4 civis morreram na primeira explosão provocada por uma bomba de fabricação caseira colocada em uma motocicleta estacionada fora de um supermercado, afirmou à imprensa o tenente Corleto Vinduan. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Avanço da popularidade de Bolsonaro mexe com alianças para eleições no Rio e em São Paulo. A Folha de São Paulo. Negociações para manutenção do emprego diminui. O Estado de São Paulo. Vontade de encher sua boca de porrada, diz Bolsonaro, jornalista que o questionou. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Planalto quer mostrar que pró-Brasil é diferente de planos de outros governos. Valor econômico. Senado prepara propostas para ampliar auxílio emergencial. Estado de Minas. Só 5 estados brasileiros vão ter força para sair da crise até 2021. Jornal do Comércio no Recife. Caminhonete bate em grupo de motociclistas e deixa mortos e feridos. Fortaleza, Diário do Nordeste. 45% dos alunos da rede pública no Enem 2019 não acessavam a internet. Porto Alegre, 0 hora. Juíza nega pedido de vereador para suspender reunião de CPI que investiga Marquesan. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Quatro horas.